Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Grato pela presença aqui no nosso curso. Meu nome é Jefferson Carvalho, sou sócio-diretor da Trades. Estamos aqui com Nani de Castro também, no evento sobre a nova norma ISO 37002-2022, finalmente um padrão internacional para a gestão de denúncias. É hoje 19 de abril, 19 horas, e é um evento aqui da Trades, um prazer ter todos aqui, vocês conosco. Bom, eu vou fazer uma boas-vindas rapidamente, a apresentação, os objetivos aqui do nosso do nosso workshop, né? É um seminário. Antes de mais nada, damos as boas-vindas a todos os participantes. A gente deseja, nós da Trades, desejamos aí um seminário proveitoso. Nós acreditamos no uso de padrões internacionais, né? São pessoal há 30 anos aí que a gente usa isso daí, baseados em normas técnicas, como a própria 37002, que é uma saída concreta para a harmonização e reconhecimento entre as organizações. Então, tem várias boas práticas, mas em algum momento precisava padronizar essas ações. Então, a ausência de padrões sempre vai gerar desconfiança dos stakeholders. Então, aumento de custo de controle, considerando especialmente as diferenças culturais, regulatórias de cada país, além dos riscos específicos. Então, precisa ter padronização. Se a gente quer um mercado mais dinâmico e mais seguro, o uso de normas técnicas é essencial. Né? E por que a gente sempre fala tanto de norma técnica e ficamos felizes quando nasceu, quando essa daí em particular saiu? Por que a gente acha essencial? Né? Por que a ISO desenvolveu uma norma sobre denúncias? Né? Porque não havia um padrão consolidado, uma série de boas práticas, mas que no final das contas, a hora que as partes vão se conversar, acionistas em relação às suas empresas, em relação aos seus fornecedores, poder público, fala, cara, aí o seu padrinho é seu canal de denúncia. Não, o meu, eu nunca conheci um canal de denúncia ruim. Né? Todo tem capa, voa, Infinity Black, 5 estrelas plus. Não que eu duvide disso, mas a gente não tinha garantias. Então, era essencial que se padronizasse esse tópico que ganhou notoriedade no mundo todo. Agora, mais por conta dos programas de compliance, mas já tinha padrões no passado, como a SA8000, lá atrás, eu sou qualificado desde 2001, já requeria canal de denúncia. Com outro nome, já requeria. Então, não é um negócio novo, mas ganhou notoriedade. Então, a ISO, para a gente... Por que a ISO foi se meter com isso? Primeiro, a ISO não se mete com nada. É importante a gente entender que quando a ISO, que é uma instituição formada por representantes de países, decide emitir uma norma, é porque os países pediram. É necessário, não tem um maluco lá que fala, vamos se meter com um canal de denúncia aí? Negativo. A ISO tem lá uma série de países, apresenta uma petição mínima de número de países, mostrando que aquilo é de interesse global. Então, o canal de denúncia virou, tem um número mínimo de países, fala, não, então justifica padronizar a demanda. A partir daí, um comitê se reúne, em geral, varia 1, 2, 3 anos, depende do tempo que é necessário. E o mais interessante é que esse é um processo legítimo, porque você tem delegações representativas dos diversos países, em modalidade voluntária, trazendo técnicos especialistas e representantes paritários das diversas partes interessadas envolvidas. Isso tem todo um debate. Mas, além disso, passa por 4 etapas de consulta pública em nível mundial, coletando as impressões, até a emissão da versão definitiva. E aí, a implementação de uma norma pressupõe acordos no sentido de adotá-la, ou seja, o Brasil não vai criar uma norma BNT só brasileira de canal de denúncia. Tudo que o Brasil fez foi traduzir a norma que foi criada. Não vai ter concorrência normativa. Pessoal, a palavra-chave é legitimidade. Norma técnica é inteligência embarcada no estado da arte. Milhares de técnicos desenvolvendo, harmonização das partes interessadas, consulta pública. Esquisito, turma, é não usar norma técnica. Pelo amor de Deus, aqueles que ainda nutrem algum grau de ojeriza, de receio em relação à norma técnica, precisam entender que não há nada mais legítimo. Esquisito é achar que qualquer coisa que a gente cria vai ser melhor que aquilo que foi harmonizado em nível mundial. Então, é isso que vai pautar o nosso trabalho aqui hoje. Bom,
A gente começa agora às 19, como foi colocado. Às 19h10 aqui, eu já vou fazer algumas considerações preliminares. A gente ainda está na fase de boas-vindas, apresentações e objetivos. A Nani vai iniciar aqui por volta de 19h20 e ela vai tratar, a Nani é a grande especialista aqui, nossa convidada, né, que vai tratar especificamente da ISO 37002. Depois um tempinho aqui para perguntas, façam as perguntas pelo chat, por favor. Né, aqueles que tiverem, a gente vai selecionar algumas, vamos ver se a gente consegue todas. Vai haver um sorteio, como a gente comentou, de 2 vagas no nosso, aqui está curso de risco, cibersegurança, está errado, no nosso curso de gestão de denúncias, a gente ISO 37002, eu vou estar falando, e por volta de 20h10 a gente encerra. Tá? Microfones desligados, os vídeos podem ficar ligados, não deixe o palestrante só. Ao final, o certificado é enviado via Simpla, a gente não tem qualquer inferência nesse processo, o certificado vai automático para aqueles que participaram do evento, ou seja, entraram aqui online. O seminário é gravado e não se trata de um curso abrangente, mas aspectos principais e perspectivas. Bom, para quem não conhece a Tradios, né? Quem somos, né? A gente acredita num conhecimento que transforma, excelência em compliance, né? Ou seja, e um trabalho de maneira muito pragmática, focado no seu negócio. Na Tradios, a gente quer agregar valor de verdade, então a gente trabalha ali fornecendo de fato conhecimento verdadeiro, prático, o famoso pulo do gato, que é como faz. Isso a gente consegue como? Através de um corpo técnico que é formado só por profissionais sêniores. A gente brinca que atrás é uma espécie de uma boutique, porque nós não temos ninguém hoje no nosso time com menos de 20 anos de experiência, em todas as áreas onde a gente atua. Aquele olhar clínico, aquela pegada de maneira mais prática mesmo. Onde a gente atua? Certificação, treinamento, auditoria e consultoria, transversalmente em diversas áreas, ESG, ambiental, social e governança. Né? A gente já está nessa lida tanto do ambiental, social e da governança também há mais de 20 anos. Né? Então, o que fez agora o mercado foi consolidar essa sopa de letrinhas chamando de ESG. Isso a gente vai poder falar. Tem até um outro seminário que já fizemos. Normas técnicas em geral, como anti-suborno, compliance, segurança da informação, privacidade, continuidade de negócios e por aí vai, governança, risco e compliance, proteção de dados e cibersegurança, sustentabilidade, governança corporativa, a gente pode apoiar também, e toda espécie de certificações e selos. Temos aqui um hall de treinamentos que a gente oferece, como gestão de riscos, todos com certificação, todos com acreditação, formação de DPO, implementador e auditor líder de anti-suborno e compliance, formação em riscos de cibersegurança, e temos certificações também empresariais, como é o caso da certificação de LGPD, que a Tradios desenvolveu, tem acreditação, onde é possível demonstrar que uma organização, que uma empresa, que uma instituição pública, de fato está aderente à LGPD e é possível emitir um certificado nesta situação. Tá? Isso foi uma grande inovação. Esses 2 cursos em particular, turma, só a formação de DPO e a de implementador e auditor líder, para quem não sabe, temos mais uma turma confirmada, são 2 cursos separados, mas as 2 começam dia 24 de abril, tá bom? Então, quem tiver interesse, basta nos procurar para que possa ingressar, vai ser muito bacana. Ambos os cursos estão confirmados e com certificação. Estamos lançando agora, em 8 de maio, a formação profissional em gestão de canal de denúncia com foco na ISO 37002. É um treinamento que busca dar uma visão holística do processo de gestão de denúncia. Óbvio, vai ser tratada a interpretação da 37002, mas também alguns aspectos que são essenciais à gestão das denúncias como um todo, um pouquinho de governança, o próprio processo de normatização, o próprio processo de gestão, software de canal de denúncia, introdução a aspectos de investigação, e tudo isso com workshops muito práticos, vários workshops que são realizados durante o treinamento para fixar o conhecimento. Quem tiver curiosidade, entra no nosso site, tradios.com.br, e veja lá esse treinamento que começa agora 8 de maio, são 5 aulas à noite, com certificação e acreditação. 100% online, ao vivo, videoconferência.
ok? Bom, somos nós aqui nos apresentar muito rapidamente. Jefferson, sou sócio-diretor da Trad, sou conselheiro em governança certificado, assessor especial na ABRAC, que é a Associação das Certificadoras, e membro do Conselho da Administração da Associação Interamericana de Avaliação da Conformidade. Fui CEO de uma certificadora multinacional, ali numa carreira de 20 anos. Estou aqui como diretor de compliance de algumas instituições. Está aqui minha formação, administração, mecânica, gestão ambiental, estratégica econômica de negócio. Sou professor convidado nas disciplinas de governança, risco e compliance em instituições como IBMEC, PUC, Federal de São Carlos, CEDIM, FDV, Universidade de Petróleo e Gás. Aí são 30 anos nesse mercado e vim da área operacional também, tendo a oportunidade de realizar mais de 1.000 auditorias em 30 setores, em quase 20 países, e tenho qualificação em 15 normas internacionais, como ambiental, saúde e segurança, responsabilidade social, gestão de energia e por aí vai. Falando de anti-suborno e compliance, que são as normas que mais demandam os canais de denúncia, né, eu tive a oportunidade de conduzir as primeiras certificações no Brasil, Colômbia, Chile, Portugal e Estados Unidos. Integro a Comissão de Estudos de Governança e também a Comissão agora de Estudos de ESG da ABNT. E também trabalho como associação, trabalho de desenvolvimento de políticas públicas ligadas à anticorrupção, governança, risco, compliance. Tem obras escritas. Quem quiser me segue aí no LinkedIn, se conecta, ou me segue no Instagram, tá aqui, Jeff Carvalho Oficial. Tá tudo lá e tem muito material que é disponibilizado. Quem quiser, vai lá, tem e-books. Isso daqui são algumas das obras que eu tive a oportunidade de publicar. Tem inúmeros artigos e por aí vai. Fiquem à vontade. Também está conosco aqui a Nani, que vai falar sobre a norma. São mais de 20 anos aí de experiência, diagnóstico, melhoria, é uma consultora com uma experiência enorme, modelos de excelência organizacional, adequação regulatória, muita experiência em instituição bancária, como CAM, investimento, distribuidora, valores imobiliários. É consultora, auditora, conteudista, mentor e tutora em várias áreas, com qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, compliance e anti-suborno também, segurança da informação e privacidade. É instrutora também da área de gestão de riscos e MASP, que é o método de análise e solução de problemas, conteudista aí de em diversas áreas, auditora de primeira, segunda e terceira parte, atuando para escopos da ISO em algumas certificadoras, inclusive acreditadas, ok? Mais de 500 horas aí de auditoria, membro da ABNT para tradução e revisão de diversas normas ligadas a esse tema, MBA aqui em controles internos, estratégia de negócio, RH e por aí vai, docente do IBMEC, da Trevisan, nas cadeiras de compliance e risco anti-suborno e certificações, e é certificada Green Belt e ISO 31000, além de encarregada de dados e DPO, e já se debruçou muito sobre o desenvolvimento e implementação de canais de denúncia e tendo ministrado cursos e certificações nessa área específica do canal de denúncia. No final do treinamento, haverá um sorteio de 2 bolsas gratuitas para esse curso que começa dia 8 de maio. O sorteio ocorre após o webinar. Participa aqueles que compareceram ao evento, como foi falado lá no regulamento lá atrás, é uma vaga para ex-aluno Trades e uma vaga para pessoal que não é aluno nosso. A gente reservou 2 vagas, uma para ex-aluno, uma para quem não é. As vagas são exclusivamente para essa turma de 8, aqui está 11, desculpa, 8 a 15 de maio de 2023. As vagas são pessoais intransferíveis, o sorteio será realizado ao vivo por meio de planilha Excel com função randômica, tem uma função random no Excel. Sorteado tem que estar na sala, tem que confirmar o interesse aqui, online, ao vivo, tá? De que vai participar do curso, confirmar que tem interesse, que vai participar, do contrário, a gente vai sortear outro. E o e-mail formalizando depois seguirá para os interessados. Bom, agora eu deixo vocês na mão da Nani, nas mãos da Nani, que vai falar sobre considerações a respeito da ISO 37002 de canal de denúncia. Nani, eu vou desconectar aqui, que eu sei que você está com seus slides, depois eu retomo aqui com os outros slides. Só preciso que você habilite o compartilhamento para mim, que eu acho que não está habilitado. Deixa, eu vou te colocar como co-host. Fantástico. Já, beleza. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha telinha.
Muito bem, deixa eu colocar agora vocês aqui grandinhos, senão eu não consigo vê-los. Espera aí. Muito bem. Todos estão vendo a apresentação, só sinaliza para mim, para ver se está aparecendo. Maravilhoso. Muito bom, ok. Bom, pessoal, ótima noite para todos. É um enorme prazer estar podendo dividir essa bancada virtual com o Jefferson, né? Uma pessoa com quem nós temos uma relação bastante longa, né? E de amizade também, de parceria de trabalho. Tenho tido a oportunidade de ministrar alguns treinamentos de 37, 37.301 pela Tradius, turmas muito boas, excelente nível, e agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho com vocês sobre a 37002, que é essa norma de gestão de denúncias, né? Eu vou fazer uma abordagem um tanto quanto abrangente para fazer a conexão com algumas normas do nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, a norma mais conhecida e mais utilizada, que é a norma 9001, até para mostrar para vocês a capacidade que a 37002 tem de se conectar a outros sistemas de gestão, que é bem a dinâmica das normas ISO, né? Elas foram construídas e elas adquiriram através da alteração do anexo SL, essa capacidade de se integrar aos processos de negócio de uma maneira mais intuitiva com outras normas, né? Então, eu vou passear um pouco sobre essas questões, vamos falar um pouquinho sobre a conexão dessa norma com os pilares de ESG, com os ODS, para mostrar também para vocês a importância de um instrumento normativo que pode se conectar a outros elementos de excelência organizacional, de conectividade global, encurtando distâncias, facilitando as tomadas de decisão sobre negócios e dando transparência para as organizações, o que diz respeito a elas darem voz e vez, não somente para os seus colaboradores, mas como seus parceiros de negócio, os entes sociais e por aí vai, ok? Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento, para mostrar para vocês que é uma norma que está bem viva, bem dinâmica e que lança luz sobre algumas coisas que estão assim um pouco, digamos assim, desestruturadas, né? A princípio de que um sistema não pode vir antes de uma sistemática, né? Então, um canal de denúncia ou um sistema de coleta de relatos, ele precisa de uma sistemática para funcionar. Então, não é o sistema A, o sistema B ou o sistema C que vai entregar para você uma efetividade na apuração dos relatos recebidos, mas sim uma sistemática estruturada, que siga uma base, né, de planejamento, desenvolvimento e operação, que é justamente o que essa norma ISO vai proporcionar para as organizações nesse sentido, ok? Bom, aqui eu trouxe um breve contexto, né? Um canal, o que é, né? A proposta. Por que um canal de denúncias é importante, né? O canal de incentivo a denúncias é uma ferramenta muito eficaz, bastante eficaz, na detecção de eventos dissonantes ao ambiente de negócios, contribuindo significativamente para a manutenção da conformidade. Então, essa dissonância, ela vem de onde? Ela vem do momento em que pessoas se desconectam de padrões estabelecidos de conformidade, de ética, de integridade, que as organizações definem para estabelecer as suas relações de negócio, tá? Então, por isto que se faz importante que haja um canal para receber as informações das pessoas que têm a intenção de demonstrar que existe um cuidado, existe algo que está dissonante e que precisa melhorar, ou precisa se aprimorar, ou precisa voltar para o rumo, né, do compliance e da conformidade. Tá? Então, por que ele contribui de maneira significativa para a conformidade? Porque ele não é só uma ferramenta remediativa, mas a função prioritária de um canal de denúncia é trabalhar na prevenção e na detecção de situações que destoam daquilo que a organização pactuou para entregar como qualidade, entregar como resultado.
ok? O incentivo às denúncias, ele prioriza inicialmente o engajamento dos membros da organização. Então, quando foi idealizado, quando foi pensado um canal para coletar esses relatos, ele foi pensado inicialmente para os membros internos de uma organização, né? As pessoas que transitam na estrutura, que conhecem os seus padrões, políticas e práticas, ou até as pessoas que já se desconectaram daquela estrutura, mas que possuem um conhecimento, né, de quando estiveram ali atreladas àquela organização. Então, ele foi inicialmente idealizado para isso, mas dada a complexidade das relações de negócio, dadas as situações globais de envolvimentos com situações ilícitas, com fraudes, com subornos, corrupções, ele passou a ser uma ferramenta imperativa para dar a clareza para essas situações. Tanto que ele é referenciado e é citado nas diversas legislações anti-suborno no mundo, e não seria diferente no nosso decreto 11.129, que regulamenta, né, a nossa lei 12.846. Ele está lá, né, contido, né, como um dos elementos que demonstram que um programa de integridade é efetivo para entregar a conformidade daquela organização, ok? Então, inicialmente, ele foi pensado para trazer engajamento para os membros internos, depois ele foi ampliando-se, né, como uma ferramenta importante para a divulgação de práticas inidôneas, porque esses profissionais, esses ex-profissionais, por terem conhecimentos profundos, né, sobre os padrões, as políticas e práticas, e muitas das vezes até mesmo conhecendo ou fazendo parte, né, do que a gente chamaria de quebra, né, dali daquela integridade, são capazes de trazer elementos concretos aos relatos, tornando a investigação legítima, estruturada, profissional e focada no fato, e não no indivíduo. Então, por que é importante incentivar, inicialmente dentro da estrutura interna da organização, esses relatos, incentivar essas comunicações? Porque as pessoas que estão dentro da estrutura conhecem as fragilidades dos processos. Então, elas estão capazes ali de demonstrar onde são os pontos importantes para que você consiga efetivamente ali melhorar aquele processo e evitar que o ilícito ocorra, né? A proposta é sempre ali de evitar que o ilícito ocorra, né? A proposta de um canal de denúncia é justamente isso, é soprar o apito, é evitar que o ilícito ocorra. E se ele ocorrer, que de alguma forma possa se detectar antes que situações maiores ou piores ocorram dentro daquela organização. Por se tratar desse tema relevante ao equilíbrio econômico e à perenidade dos negócios, as organizações têm buscado dar voz e vez aos denunciantes para além muros. Então, se ele inicialmente foi idealizado para atender uma estrutura interna, ele passou a se tornar relevante e passou a dar voz e vez às pessoas da sociedade, da comunidade, parceiros de negócio, outras organizações que tenham ali, que possam ali ter a oportunidade de se expressar quanto a fatos que levem a uma situação de ilícito ou uma tentativa de ilícito. Por exemplo, uma tentativa de fraude, uma tentativa de vantagem indevida, um suborno, uma tentativa de corrupção, um assédio, um desvio, uma fraude, ou até mesmo a tentativa, né? O aliciamento, a tentativa de aliciamento. Então, abriu-se aí a porta, digamos assim, desse canal para que outros membros possam se pronunciar e se posicionar. Qual o objetivo disso? Ampliar a capacidade de prevenir e detectar essas irregularidades com a ajuda desses parceiros de negócio. Fornecedores podem ter acesso a esse canal e é importante que eles tenham para que eles possam denunciar ou se posicionar com relação a situações, por exemplo, de tentativas de fraude ou tentativas de burla com relação a cotações, com relação a propostas, com relação a negociações. Clientes podem se posicionar nesse canal com relação, por exemplo, a tentativas de entrega de produtos ou serviços diferentes daquilo que foi pactuado. Parceiros de negócio, institutos, ONGs, associações, podem se posicionar com relação à quebra de pactos. Reguladores podem se utilizar do canal de denúncia para se comunicar com a organização, apresentando situações de flagrante. Cidadãos comuns e membros da sociedade, de maneira geral, podem se posicionar nesse canal para falar com essa organização, denunciando, né? Apitando, soprando o apito ali com relação àquela situação que é dissonante do esperado pelaquela organização, ok?
De acordo com a Associação de Examinadores e Certificadores de Fraude, 40% dos ilícitos são relatados por esses sopradores de apitos, né, que são esses whistleblower, né, que são aqueles que denunciam, que sopram um apito, tá? E essa é uma pesquisa que foi realizada em 2020. Então, quando você pensa num contexto organizacional que 40% dessas informações ou desses ilícitos chegam através do canal de denúncia, isso é um número muito significativo para a gente colocar os canais de denúncia como secundário num processo de integridade, num processo de conformidade, num processo de padronização e também num processo de retroalimentação para a organização melhorar aquilo que ela entrega como valor para a sociedade, ok? Aí aqui eu trouxe algumas conexões, né? A primeira conexão que eu trago é com relação à aderência, né, ao ESG. Um canal de denúncia, ele permite que a organização melhore a sua capacidade de estar aderente aos pilares, né, de ambiental, governança e social. O incentivo aos relatos deve ser um ato contínuo, ou seja, quando uma organização ela decide implementar um canal de denúncia, ou ela decide implementar um canal de relatos, o primeiro ponto que ela tem que ter em mente é que isso não pode ter a pretensão de ser descontinuado. Quando você dá voz a uma comunidade, a um grupo, a uma sociedade, você não pode, de maneira abrupta ou repentina, tirar a voz. É por isso que um sistema de gestão de denúncia, ele tem lá no seu requisito 4.1 e 4.2 o levantamento, né, da capacidade, das questões internas, externas, das pessoas relevantes para aquele canal, para aquela gestão de denúncias. Então, não é esperado que a organização ela descontinue. É esperado que ela, uma vez estabelecendo o canal de denúncias, ela siga adiante com esse canal, tá? Aí, quais são as formas? Ela pode não começar um canal de denúncia ou não começar um mecanismo de coleta de relatos da forma mais estado da arte possível, mas ela pode começar de uma maneira simples. Ela pode começar com um pequeno formulário, com uma caixa de coleta de informações. Ela pode começar, por exemplo, com uma timeline, um 0800, com um chatbot no WhatsApp. São vários mecanismos que você pode utilizar inicialmente de maneira simples para você abrir esse canal e sentir o seu público com relação a essa coleta de relatos, tá? Então, por isso que eu digo ali que ele é um ato contínuo. Eu não posso descontinuar essa prática, porque senão eu trago descrédito para o meu sistema de gestão. Por que esse ato é contínuo? Porque desta forma eu garanto a segurança das pessoas e aumento a sensação de justiça, à medida que a apuração das denúncias é realizada e o processo de investigação é concluído com transparência e imparcialidade. O que isso quer dizer? Quando eu garanto a segurança e aumento a sensação de justiça, significa que eu dei credibilidade para aquelas pessoas que relataram no canal de denúncias. Tá? Então, eu vou apurar essas informações, eu vou verificar a materialidade, eu vou entender o contexto e eu vou entregar um valor, eu vou entregar um resultado para os denunciantes. E, a partir daí, eu estou fazendo o quê? Eu estou garantindo que eles se sintam justificados, porque eles tomaram uma atitude, foram devidamente resguardados, protegidos com relação à sua integridade, não passaram por nenhum tipo de retaliação e, ao final, eles receberam ali a justiça por aquilo que foi denunciado. Justiça, leia-se aqui, não uma punição, mas um processo justo, imparcial, transparente e crível, onde aquele relato foi tratado e as pessoas confiam naquele processo, ok? Ao identificar a motivação por trás do ilícito e tratá-la, a organização ela evita a recorrência, ela mantém os pilares de governança e reforça a sua imagem perante a sociedade e seus stakeholders, reduzindo custos com retrabalho. Olha que interessante. Só nessa frase eu falei sobre os principais elementos daí da governança, né, do ESG. Quando a organização trata o ilícito, quando ela descobre a motivação do ilícito, o que ela faz? Ela evita que aquilo ocorra novamente.
ela vai se debruçar sobre o ilícito, sobre aquele evento, ela vai entender as causas e consequências, ela vai mapear se existe abrangência, se outras situações semelhantes ocorrem, e ela vai tratar aquela situação para evitar que ela se torne recorrente ou que aconteça em outros lugares. O que é isso? Ela mantém o seu pilar de governança, ou seja, ela garante que o governo da organização se mantenha no trilho. Certo? Aí ela faz o quê? Um reforço de imagem perante a sociedade. Ela cuida da sua imagem, ela cuida das pessoas, ela cuida do negócio, ela garante que o negócio continue gerando valor, continue sendo rentável, continue trazendo empregabilidade, sustentabilidade e visão de futuro. É o pilar ali do social. E, por fim, ela reduz custos com retrabalho, ela reduz custo com perda, porque a fraude, o desvio, o suborno, a corrupção, eles trazem um grande prejuízo para a organização. Não só um prejuízo monetário, mas o prejuízo do ponto de vista que você tem que retrabalhar, você tem que reconstruir, você tem que reconectar, você perde pessoas, você perde credibilidade, você perde contratos. Então, você tem aí uma perda muito grande no pilar ambiental, porque você evita o quê? Que a organização se coloque numa rota de desenvolvimento sustentável, onde ela reduz perdas significativas, ela faz o melhor uso do recurso, entende? Então, aí você tem o quê? Você tem, através do canal de denúncia, toda a possibilidade de você colaborar com a manutenção do ESG. Então, se a sua organização hoje ela tem o objetivo, ela está buscando estar conectada a uma visão de futuro, a uma visão de negócio, a sustentabilidade, a perenidade, a encurtar as distâncias de relacionamento, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, ter um canal de denúncia é demonstrar para todos aqueles com quem você se relaciona que você é transparente, que você quer ouvir as pessoas com relação ao seu negócio e que você quer solucionar e não somente fingir que não viu, mas solucionar de fato e de direito as situações que possam vir a inviabilizar o seu negócio, parar a sua operação, criar um problema reputacional de imagem que reduza a sua capacidade de gerar novos negócios e, consequentemente, impacta toda a sociedade, impacta a geração de emprego, impacta o melhor uso de recursos e impacta também a satisfação e a necessidade dos seus stakeholders, ok? Então, o primeiro ponto de conexão aí do canal de denúncia seria com o ESG nesse sentido, ok? Segundo ponto de conexão, com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU. São 17 objetivos, e aí eu trouxe aqui 3 objetivos que se conectam diretamente com esta norma ISO 37002, tá? O canal de denúncias, ele se configura como peça fundamental para a promoção da justiça e a proteção dos direitos humanos em diferentes setores da sociedade. Então, qual que é o objetivo dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o mundo, né? Qual o objetivo? Cuidar das pessoas, cuidar do ambiente, cuidar de relações justas, relações equilibradas, relações éticas, cuidar da melhoria da capacidade de fornecimento das organizações, reduzir as emissões de gases, trazer ali toda uma eliminação de trabalhos que não sejam, que não tragam equilíbrio para a sociedade, que não tragam equilíbrio para o meio ambiente, né? Então, tem vários elementos ali nos ODS, né? Trazer paz e justiça social, trazer cidades mais inteligentes, cidades economicamente mais sustentáveis, fazer com que o trabalho das organizações, o trabalho das pessoas seja um trabalho que traga crescimento econômico, que traz satisfação, igualdade, redução, né, das desigualdades, aumento ali da possibilidade da igualdade de gênero, da igualdade de condições, o etarismo. Então, você tem vários elementos muito preponderantes, muito importantes para que a gente tenha a continuidade do nosso planeta. Ora, como que nós vamos ter acesso às informações que vão fazer com que as pessoas, as informações que as pessoas dão ao canal ou que dão às empresas, se elas não vierem por intermédio de um veículo que possa seguir uma trilha
de investigação, onde se receba um relato, se avalie um relato, se analise o relato, se trate esse relato, se investigue as causas dessa denúncia, uma vez que o relato se converta numa denúncia, e que se possa, a partir dali, gerar lições aprendidas para a melhoria dessa organização. Ora, como que eu vou fazer para conseguir essas informações, se não através de um canal de denúncia? E aí, aqui, ele tem essa conexão com os ODS da seguinte forma: ele promove justiça, promove a proteção dos direitos humanos. Seu incentivo, fortalecimento e consolidação aprimoram a governança, combatem a impunidade, incentivam a responsabilização e fomentam uma cultura ética e de cidadania, permitindo que as pessoas possam relatar as situações de violação ou suspeitas de violação sem retaliação, de forma confidencial e anônima. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esses 3 pilares, porque se você e a sua organização pretendem estar conectados com esse pilar, o princípio com esses pilares, com o ODS, o ponto principal que a sua organização precisa estar aderente é a transparência, é a capacidade de ouvir as pessoas, os recursos que estão conectados na estrutura, dando-lhe voz, dando-lhe vez e lhe dando acesso, para que eles possam ali trazer, né, todas as suas necessidades, todas as suas expectativas e que elas possam ser convertidas nesses pilares de desenvolvimento sustentável. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Trabalho decente e crescimento econômico é o ODS 08. Então, o que a ONU vai dizer sobre isso, né? Ela vai dizer o seguinte, que um dos objetivos desse pilar é a promoção do crescimento econômico inclusivo e sustentável, a plena e produtiva empregabilidade e o trabalho decente para todos. Ora, pensando num canal de denúncia, como que eu posso buscar ou ter as informações que mostrem para mim se eu, como organização, estou sendo inclusiva, sustentável, se eu estou produzindo a empregabilidade, dando acesso às pessoas para falarem, para serem incentivadas a denunciar práticas contrárias a isso, eu vou estar melhorando a minha capacidade de entregar esse ODS. Ok? E aí ele tem ali as metas, atingir taxas de crescimento econômico anual de pelo menos 7% para os países menos desenvolvidos. Então, se você tem uma alta taxa, por exemplo, de denúncias que envolvem, por exemplo, desvios financeiros, monetários, de carga, roubo de produtos, serviços entregues abaixo do esperado, você jamais vai alcançar uma taxa de desenvolvimento econômico, né, que possa permitir que a sua organização cresça. Certo? Se você tem ali, ó, promover o desenvolvimento sustentável através de políticas econômicas inclusivas e sustentáveis. Ora, se eu tenho um alto índice de denúncia por assédio no meu canal, como é que eu posso garantir políticas econômicas inclusivas e sustentáveis? Se eu tenho assédio moral, assédio sexual, se eu tenho denúncias de racismo, se eu tenho denúncias, inclusive, de situações, por exemplo, onde as pessoas são obrigadas a cumprir metas agressivas para além da sua capacidade de entrega, como que eu vou garantir que eu vou ter políticas ali que tragam ali inclusão e sustentabilidade? Se eu tenho ali, aí ele diz aumento da produtividade, da redução da informalidade do trabalho e melhoria de condições de trabalho. Ora, se eu tenho um alto índice, ou se eu tenho denúncias no meu canal que falam que a organização ela trabalha sem assinar uma carteira, sem contratos de trabalho transparentes, críveis, com cláusulas justas, equilibradas, que promovem ali a igualdade de condições para todos, como é que eu posso alcançar isso? E por aí ele vai falando, ó, erradicação do trabalho forçado, eliminação de todas as formas de trabalho infantil. Ora, se eu tenho denúncias no meu canal de denúncia que falam ali sobre, por exemplo, compras de matéria-prima por áreas ou por situações ou por pessoas que empregam crianças, que empregam expatriados que não estão incluídos, que empregam pessoas em situações de risco, e compram matéria-prima disso para desenvolvimento de seus produtos e serviços. Se eu não ouço isso através de um canal, como é que eu vou alcançar esse ODS? Ok? Então, é prioritário, importante e fundamental que eu consiga estabelecer através do canal de denúncia a voz e a vez para esses temas que são relevantes para esse ODS. Tá? E aí nós temos os outros 2 ODS. Eu tenho aqui o ODS de cidades sustentáveis. Segue a mesma linha. Tem por objetivo tornar cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes, ou seja, capazes de resistir, né, às situações adversas ao qual elas estão sujeitas,
tá? E sustentáveis. E aí ele vai falar ali, ó, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e acessível. Então, se eu tenho lá no canal de denúncia, por exemplo, denúncias de situações onde as pessoas que são comissionadas não recebem suas comissões, as comissões elas são dadas para grupos privilegiados em detrimento a outros, como que essas pessoas vão conseguir levar o sustento para suas famílias e ter habitação segura, adequada e acessível? Então, você vê que os temas eles vão se conectando, né? E uma das vias de eu ter acesso a essas informações é através do canal de denúncia, ok? E aí ele vai falando, redução de impactos ambientais significativos, incluindo a poluição do ar e da água, gerenciamento de resíduos, uso de energia renovável. Então, se eu tenho lá no meu canal de denúncia várias denúncias a respeito disso, que joga resíduos em lençóis de água, fazem descarte de resíduos ou de alimentos fora das áreas devidas, não fazem o devido descarte seguro. Como é que eu vou alcançar isso? Tá? Então, o canal ele é um veículo, ele é um caminho para me ajudar a alcançar esse ODS. Tá? E, por fim, eu tenho ali o último, né? O nosso último ODS, que é paz e justiça, né? Paz e justiça para as instituições eficazes. Ter como objetivo promover a paz, a justiça e a igualdade de acesso às instituições para todos. E aí, esse ODS ele é muito importante, porque ele se conecta à nossa norma 37.001, que é a nossa norma de suborno, e a 37.301, que é a nossa norma de compliance. Tá? Então, ele fala ali, ó, reduzir significativamente todas as formas de violência, inclusive aquelas violências verbais, inclusive aquelas famosas frases, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, né? Que isso não pode acontecer dentro de uma estrutura organizacional. Combater a corrupção e o suborno em todas as suas formas. O canal de denúncia é o melhor caminho, é o melhor veículo, é o melhor meio para você fazer as denúncias, para você colocar as situações ali de subornos, de tentativas de não compliance, por aí vai. E promover a participação efetiva da sociedade civil nas decisões políticas e na gestão de instituições públicas. Tá? Então, também é extensível às instituições públicas ter ali o seu canal de denúncia. Muitas, por força regulatória, possuem o seu canal de ouvidoria, que é utilizado também como canal de denúncia. As privadas se utilizam de um canal de denúncia. Então, é importante que você tenha, através do canal de denúncia, a condição de entender e de acessar essas informações para dar o devido tratamento e melhorar a sua estrutura interna, alcançando esse ODS, ok? Então, vejam como que tudo se conecta, né? É a nossa famosa abordagem de processo, né? Os processos são todos interligados a fim de entregar os resultados pretendidos. E o canal de denúncias, ele é um dos elementos, né, do processo de conformidade das organizações, ok? Bom, aqui eu fiz um ecossistema, né, de ESG, ISO e ODS. Tá? Então, eu coloquei ali para vocês, por exemplo, nós temos a nossa norma ISO 37.001, que é uma diretriz para a governança das organizações. Então, no requisito, nessa norma como um todo, né, do requisito 4 ao requisito 6, que ela tem 6 requisitos, você vai atender ali o G do ESG, que é a governança. E isso está diretamente conectado aos ODS, como a gente já viu. Na 37.001, especificamente requisitos 8.9 e 8.10 falam sobre o canal de denúncia, né? O levantamento de preocupações e as investigações, e isso se conecta diretamente ao G. Né? Na 37.002, que é a nossa norma que a gente está falando aqui, a gente tem toda ela apoiando ali, conectada ali o S, né, do social. Né? Através desse canal é possível garantir a satisfação da sociedade para entregar operações mais justas, mais críveis, mais confiáveis, mais éticas, organizações que têm visão de futuro, que são capazes de serem perenes, sustentáveis, garantindo ali a continuidade dos seus negócios. Na 37.101, eu tenho uma norma de requisitos para o desenvolvimento de comunidades sustentáveis. Então, ela está diretamente relacionada ao ambiental. É uma norma que traz ali indicadores para você construir ali comunidades mais sustentáveis, tá? Lá no seu requisito 11, que fala sobre a governança e sobre as questões ambientais. Na norma 37.301, de gestão de compliance, requisito 8.3, 8.4,
especificamente sobre o canal de denúncia, levantamento de preocupações e investigações, atendendo ali o G, né, do ESG. E, por último, ali a nossa norma conhecida, 45.001, que foi a norma que foi atualizada da OSHAS, né, 18.001, uma norma BSI. Quando veio a atualização 45.001, a norma de saúde e segurança ocupacional, seu requisito 5.4, que fala de consulta e participação de trabalhadores, onde você tem que ter um canal para ouvir os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus trabalhadores, seja contratados, terceiros ou parceiros, que operem em seu nome, lá atendendo ali o S, né, do pilar ali do ESG. Então, veja que é um ecossistema bastante conectado ali, eu deixei um QR Code que vai diretamente para a página dos ODS, onde vocês podem explorar um pouco mais essas questões, ok? Bom, seguindo aqui, funilando um pouco nossas abordagens, eu trouxe aqui todos os requisitos da norma 37002. Importante ressaltar que ela é uma norma de diretrizes, portanto, ela não é uma norma que se destina diretamente a uma certificação de um organismo de terceira parte, naquele modelo, por exemplo, de uma norma 9001, que é uma norma que tem requisitos. Todavia, ela é uma norma que pode, estando conectada a outras normas de sistema de gestão, se tornar uma norma certificável. Ademais, é permitido que você, mesmo não tendo uma norma de requisitos, possa trazer um organismo de terceira parte ou um membro independente para fazer a auditoria e emitir um autodeclaratório, uma declaração de autoconformidade, uma autodeclaração de conformidade. Também é permitido. Exatamente quando nós tínhamos na antiga 19.600, que era diretrizes para a compliance, que foi atualizada para 37.301, que virou uma norma de requisitos. Tá? Então, isso não é demérito para a norma, embora a norma utilize o termo convém que a organização, diferentemente de uma 9.001 que vai dizer que a organização deve, o que nós entendemos num contexto de governança corporativa, é que quando você adota um instrumento normativo, como bem o Jefferson falou, que seria um instrumento normativo que utiliza-se de especialistas em nível global, que traz ali para você o estado da arte da gestão, ele torna-se um requisito, né? Ele torna-se ali um dever de cumprir a partir do momento que você traz ele para dentro da sua estrutura. Então, não é demérito algum para essa norma nesse sentido. Muito pelo contrário, a norma de governança corporativa também é uma norma de diretrizes e ela é fantástica no que diz respeito a colaborar com as organizações para implementarem os seus pilares de governança corporativa, ok? E aqui eu trago para mostrar para vocês a conexão com outras normas, né? Então, requisito, seção 4 da norma, não tem nenhuma novidade ou nada de diferente com relação às outras normas, entendimento do contexto, levantamento de necessidades e expectativas de partes interessadas, limites, abrangência e aplicabilidade do escopo do sistema de gestão, e o 4.4, que é a interação dos processos. Tá? No 5.5, ela se conecta bastante com a 37.001, com a 37.301, que ela vai falar sobre o órgão diretivo, a alta direção, a tomada de decisão delegada, as responsabilizações das funções. Ela também tem uma gestão em 3 níveis, que é o órgão diretivo, a alta direção e a função de gestão de denúncias, que é semelhante ao compliance officer, né? Que a gente tem lá na norma 37.301 e na 37.001, ok? Planejamento e controle da operação, abordagem de riscos e oportunidades, objetivos do sistema, e o requisito 6.3, que é o planejamento de mudanças. Aí, ali no rodapé, eu coloquei para vocês que ela está completamente conectada com a 9.001, com a 14.001 e com a 45.001. Seguindo aqui nessa abordagem, diga, Jefferson. Nani, eu só estou fazendo a mediação aqui. Perfeitamente. 5 minutinhos para a gente... 5? Ah, não acredito. Você devia ter avisado que eu falo pouco. Você esqueceu de dizer isso. Mas dá para tocar assim, 5 Claro que minutinhos, sim, 6, já estou. 7, dá para... Maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos lá. Na parte do apoio, ela também se conecta integralmente com as outras normas, tá? E na parte da operação, eu dei o destaque ali para vocês. Requisito 8.1, planejamento e controle operacional igual a 9.000, a 14, a 45, aí as demais. Porém, ele vai mostrar o quê? A operação do canal. E aí ele traz os detalhes
detalhes de como você deve construir a sua operação de um sistema de denúncia. Igual você tem lá na 9001, que ele traz lá todo o modelo da operação, né? De um processo de produção, de projeto, ok? Então, aqui é a mesma coisa, de produto, de serviço, aqui é a mesma coisa. Então, aqui ele vai relatar e detalhar como que você constrói o seu sistema de gestão de denúncia. Recebimento de relatos, avaliação dos relatos de irregularidades, abordando os relatos de irregularidades e fazendo a conclusão dos casos de denúncia. Então, ele dá toda a linha lógica para você construir o processo de gestão de denúncias, lembrando que o processo de gestão de denúncias vem antes do sistema, né, que vocês contratam no mercado, do software, do SaaS, né? Ele vem antes. Então, o processo de gestão de denúncias, ele é a sistemática para você gerenciar o seu sistema de gestão de denúncias, que pode vir a ser apoiado por ferramentas, né, consagradas no mercado, como nós conhecemos, que existem muitas, ok? Aqui, a integração nos processos organizacionais, é importante destacar que essa norma ela está 100% alinhada à proteção da privacidade do denunciante, ou seja, ela está alinhada no seu requisito 754 e 755 com a LGPD, protegendo o titular de dados, tá? Então, ela transita por dentro da estrutura e os 3 pilares dela são a confiança, a imparcialidade e a proteção. De quem? Do denunciante. A confiança no processo de gestão de denúncia, a imparcialidade na apuração da denúncia, na investigação e a proteção do denunciante e também do denunciado, porque podem existir denúncias improcedentes. Então, o denunciado também deve ser protegido durante o processo de denúncia. E essa norma traz o detalhamento de como fazer isso, a melhor forma de construir esse mecanismo, ok? Riscos e mecanismos de controle. Ora, é impossível falarmos de gestão sem falarmos de risco. É impossível falarmos de uma norma de gestão ISO sem falar de risco. Todas as normas, todos os sistemas vão falar de risco, até porque risco é inerente ao negócio, o risco faz parte, ele é ali o elemento da incerteza no objetivo, então ele é necessário dentro da abordagem. Se você não tem, ou se a sua organização não tem um mecanismo de coleta de relatos, um mecanismo, né, uma sistemática de gestão de denúncias, quais são os 5 principais riscos que você incorre? Primeiro, o da impunidade, né? Sem uma voz, as pessoas podem não ter uma outra opção, se não permanecer em silêncio, levando à continuidade de comportamentos inadequados e ilegais sem a devida responsabilização. E aí a gente nem vai entrar no desdobramento de que as pessoas permanecerem em silêncio significa basicamente um esvaziamento da organização, né? Então, há problemas de questões de saúde e por aí vai. Danos à reputação. A falta de transparência e a ausência de canais de denúncia demonstram que a organização não se preocupa com a ética e a governança. E se ela não se preocupa com esses 2 elementos, ela afeta a reputação e a credibilidade junto a stakeholders. Está diretamente relacionado à continuidade de negócio. Perda de talentos. A insegurança gera desmotivação pela omissão, afetando a retenção de talentos e prejudicando a cultura organizacional e, consequentemente, a continuidade do negócio. Então, as pessoas vão embora. Eu não posso ficar numa organização que não me respeita, que não me dá credibilidade, ok? Sanções legais. Falta de meios para denúncias podem acarretar violações de leis, regulamentos, sujeitando a organização a sanções legais, multas e outras penalidades, ok? Prejuízos financeiros. Corrupção e outras formas ilegais levam a prejuízos financeiros significativos para a organização, afetando a sustentabilidade e a capacidade de cumprir com os seus objetivos. Então, esses são os 5 principais riscos, né, que são, digamos assim, viscerais. Se a organização não tem um canal, se ela não tem uma forma de coletar ali a percepção daqueles com que elas se relacionam, fatalmente ela vai incorrer em um desses, se não em todos esses riscos, ok? E aí vale dizer que é muito melhor prevenir, né, do que remediar, ok?
Legislação e regulação, eu não vou entrar em todas elas vão ficar na apresentação para vocês, mas a gente tem ali, ó, desde 1901, a Conferência de Haia, que fala sobre qualquer pessoa poder encaminhar uma denúncia. Então, isso não é fato novo. Desde muito tempo já se busca ouvir as pessoas, ouvir a sociedade, ouvir os pares, para poder entender aonde estão os problemas e ter a colaboração para a resolução desses cenários ou dessas situações, desses eventos. E nós temos ali a OEA, temos a FCPA, tá? Temos ali a SOX, a Convenção de Nações Unidas, a Lei Antissuborno, né, do Reino Unido, tá? E as próprias nossas leis mesmas. Nós temos a nossa 12.846, que vai falar ali sobre a responsabilização, que é a nossa lei anticorrupção, a lei das estatais, 13.303, que fala sobre a possibilidade de fazer as denúncias e o programa de integridade, resolução do Banco Central 4.567, que fala sobre a política de conformidade e também da obrigatoriedade das instituições reguladas de trazerem ali um canal, né, de denúncias. Tá? Decreto 11.129, que eu falei no início, que é o regulamentador da lei, que traz ali no seu artigo 57, inciso 10, a obrigatoriedade do estabelecimento de um canal de denúncia para as organizações que desejam se relacionar com o ente público, neste caso aqui na esfera federal, mas existe estadual, existe municipal. Então, sem isso, você não tem como, na hora de apresentar ali o atendimento dos critérios para preencher os requisitos de fornecimento, alcançar a conformidade para fornecer para o ente público, ok? E, por último, ali eu trouxe a lei, né, o Disque Denúncia, que também é uma forma de canal de denúncia aí, que, nesse caso, oferece o quê? Inclusive, até uma bonificação, a depender do tipo, né, de ilícito, do tipo de indivíduo e tal, que é uma das formas também de você incentivar a denúncia, ok? Aqui, no mundo, né, em nível nacional, todos os estados onde você já possui lei ou decreto que fale sobre o programa de integridade, sobre o canal de denúncia, ok? E no final aqui, ó, para garantir, já vou passar para você, Jefferson, para garantir que o canal alcance o objetivo esperado, os riscos da sua implantação devem ser considerados desde o planejamento para a implantação, considerando público-alvo, mecanismo de coleta, métodos de conscientização e comunicação, recursos disponíveis, real condição de proteção ao denunciante e denunciado durante a investigação, mecanismos de autonomia dos investigadores e correta publicização das ações decorrentes dos resultados das investigações. Como é que a gente sabe como fazer isso? É só fazer o curso. Aqui, como o Jefferson já passou, fica o resumo, tá? Muito obrigada. Ótimo, obrigado, Nani, excelente, porque esse tema é um tema que tem muita informação. O pessoal fala, canal de denúncia é só receber e pronto. Não é bem verdade isso, porque a experiência mostra, e como coloquei, a gente audita canal aí desde 2001, que ali é uma linha tênue, como diria aquele violonista Baden-Powell, o violão é o instrumento mais fácil de ser bem tocado, de ser mal tocado, e o mais difícil de ser bem tocado. A linha é muito tênue. Bem trabalhado, o canal de denúncia tem uma série de benefícios, não só jurídicos, não só do ponto de vista do compliance, mas principalmente preventivo, manutenção de talentos, né? Às vezes tem cuidados bestas, como a Nani colocou, a proteção do denunciante, do denunciado também. A pior coisa que tem é uma condução ruim de um processo de denúncia contra uma pessoa inocente. Um convite para a pessoa ir embora. A hora que isso acontece, ela se vê constrangida, esse processo não é bem direcionado, a denúncia não é de boa fé, ela é usada para minar alguém, essa pessoa começa a procurar e é perda de talentos. Por outro lado, a denúncia não trabalhada gera a mesma sensação de insegurança e entre as pessoas, entre os indivíduos, eles comentam, não pensa que o denunciante não vai comentar que ele sabe da denúncia, que a organização não fez nada. Leva tempo
e tem que ter muita governança sobre o processo de denúncia. Sabe por quê, pessoal? Tudo é muito bonito enquanto está dando certo. Deixa chegar uma denúncia realmente fundamentada de um assunto que é sério, para a gente testar de fato a independência do compliance. E se você tem um sistema de gestão de denúncia auditado e com governança, a primeira vantagem é que ela já não vai poder desaparecer, né? Porque você tem toda uma governança por trás. Vi aqui que tem uma série de perguntas, mas a gente acabou adiantado no tempo. Como a Nani colocou, tem o nosso curso, dia 8. É muito importante ter pessoas certificadas em gestão de denúncia, né? Isso é fundamental. É também possível, apesar de não ser uma norma certificável com acreditação do Inmetro, por exemplo, como a 37001, é possível a organização implantar um sistema de gestão de denúncia conforme a 37002 e receber uma avaliação independente, a emissão de um certificado independente. Esse, inclusive, é um trabalho que a Tradios faz. A gente agradece muito. Eu vou acabar indo direto para o nosso sorteio, tá bom? Justamente para a gente conseguir terminar naqueles 20 e 10 que nós comentamos. Eu vou compartilhar aqui uma telinha com vocês, né? As regras a gente já colocou, é só para quem está aqui presente. Por favor, falem aí quem está presente. Se a gente vai falar o nome, a pessoa tem que levantar a mãozinha, estou aqui, confirmar o interesse e tudo mais. A Vanessa está aqui da Trades, está conosco para tomar o nome da pessoa, tá bom? Vale, reiterando aqui algumas pequenas regrinhas aqui do nosso sorteio, só para colocar aqui, só para ficar registrado aqui com todos, né? Opa! Só aqui para o final, finalmente aqui do nosso sorteio. Só um instante, reiterar a regrinha aqui com todos. Um segundo, por gentileza, para a gente cumprir o nosso horário. Então, o nosso curso aqui, que vai ser agora em maio, nessa data, 11 a 16, as vagas são exclusivamente para esse curso ou para a próxima turma que confirmar. A gente sempre depende de um número mínimo de inscritos, ok? Então, se essa turma confirmar, tem que participar nessa, não pode participar em outra. Só se a Tradios vier a adiar o curso, ok? O sorteio, a vaga é intransferível, e aí tem que confirmar o interesse, tá bom? A gente vai mandar o e-mail, e é só para aqueles que estão aqui presentes agora. Então, tem que se fazer presente, tem que dizer, estou aqui e confirmo o meu interesse. Vou fechar aqui e vou compartilhar aqui a nossa planilha Excel. A gente já retirou do sistema a lista de todos, ok? Isso a gente copiou para cá no sistema. Essa daqui, pessoal, é a vaga do aluno. Então, ele tem aqui um item sortear, tá? Isso daqui a gente pegou mais ou menos no meio do curso, no meio do webinar, tiramos uma lista completa aqui de todo mundo que a gente retira, e aqui ele tem uma função randômica. Se você olha aqui, ó, veja, é uma função randômica que vai pegar entre os alunos que estão lá. Se não for aluno, porque a gente não fez uma pergunta se você era ex-aluno, nós fizemos na inscrição uma pergunta se já conhecia os serviços Tradios. Se a gente sortear um não aluno aqui, tá bom? Por favor, se identifique como não aluno para que a gente já considere sorteado o não aluno, por acaso, né? E se sortear o aluno, fala, já sou aluno. Ricardo levantou a mão? Tem uma pessoa com uma mão levantada? Não, ok, baixou a mão, perfeito. Então, vamos lá, vou começar. Em tese, tem que ser um aluno. Se for um não aluno sorteado, já avisa que é não aluno, tá? Que a gente já faz, porque pode ter tido algum equívoco. Então, vou sortear o primeiro, que, vamos lá. 5144, ele é randômico, danado. Agora sim, veio um número aqui. Cristiane Campos de Figueiredo Silva, está presente? Cristiane, deixa eu ver o participante. Eu posso ver aqui. Cristiane, não tem ninguém com esse nome aqui na lista de participantes. Então, imagino que não esteja presente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, imaginando que esteja registrada aqui com o mesmo nome, né, que fez. Ok, então vou sortear o próximo. Cristina Pires, está presente?
Cristina Pires está presente. Cadê a Cristina? Eu vou ter que seguir adiante, pessoal. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, vou ter que seguir adiante. Não posso mais te considerar, Cristina. Próximo sorteado. Cristiane Sobral. Cristiane Sobral está presente? Está difícil hoje. Não está presente. Silvia Helena Tierno Gonçalves. Cadê? Silvia. Cadê você, Silvia? Você poderia ligar o videozinho um segundo só, por favor? Tudo bem, Silvia? Você já foi aluna nossa? Não? Então, vou considerar o seu sorteio como válido, como não aluno. Não estou te ouvindo, está no mudo. Está ouvindo agora? Sim. Oi, não, nunca fui aluna dessa instituição, mas eu trabalho diretamente com um canal de denúncia e tenho interesse sim. E você confirma o seu interesse no curso nessas condições? Confirma. Então, tá bom. Vanessa, você tomou nota do nome dela? Sim, eu anotei. Ok, então vamos para o próximo. Agora eu não posso... Se eu sortear um não aluno, não vai ser válido, tá, turma? Vai ter que ser agora um aluno. Me perdoem. Aqui. Natália Armond. Está presente? Já foi aluna? Estou aqui. Você já foi aluna, Natália? Já fui aluna e continuo sendo ainda. É aluna. Ah, que bacana! Você está em qual curso nosso, Natália? Eu fiz o da ISO 31000, né? E agora estou para começar, que já era para ter começado, só que teve uma prorrogação do de compliance. Ótimo, então, excelente. Natália, você confirma o seu interesse em participar desse curso nas condições que nós indicamos? Sim, confirmo. Eu tenho que ver com a Vanessa uma coisa. Porque a data final, o começo desse curso, ele vai chocar um pouco com o final do que eu estou fazendo. Não, mas não tem problema. Tem aquela regra de ter, pelo menos, pode ter uma A presença, né? Isso. Não tem problema Não, se tudo assistir a bem. aula gravada nesse caso. Tá Ótimo. joia. Então, eu vou fechar aqui. Vou agradecer imensamente aqui, em nome da Trades, a presença de todos. Parabéns aos sorteados. Nós enviaremos um e-mail de confirmação da vaga no e-mail que foi cadastrado aqui no Simpla. O certificado vai automático para todos os que estiveram presentes aqui no nosso curso. E aguardo todos aqui para o nosso curso agora de gestão de canal de denúncias. É muito, muito importante ter vocês. Essa gravação será disponibilizada também, a gente só vai esperar subir. No e-mail será enviado um e-mail aos participantes com o link da gravação. O material não segue só até porque o Simpla manda só mensagens de texto, ok? Como informação. Mas terá todo o conteúdo aqui do nosso webinar. Muito obrigado, passamos exatamente um minuto. Quem já nos conhece sabe que a gente é para lá de pontual. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Parabéns a todos. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Um abraço, Tchau, turma. tchau. Tchau, tchau, turma. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.